Saudações, sejam bem-vindos ao canal Visão Tecnológica Moz. Após ter feito um vídeo sobre a análise da Mi Band 5 e ter feito um comparativo da Mi Band 4 e da Mi Band 5, hoje trago um comparativo da pulseira da Mi Band 5 e a sua versão pirateada da Mi Band 5. Trarei todos os detalhes sobre as duas pulseiras. Ficará a saber qual é a real diferença que existe entre a pulseira pirateada da Mi Band 5 e a Mi Band 5 original. Se quer saber sobre esses e mais aspectos, acompanhe no vídeo. Aqui estamos perante as duas versões das Mi Bands. Temos a Mi Band 5 original, fabricada por Xiaomi. Temos aqui qualquer coisa 5 ou não sei se podemos considerar de Mi Band 5 ou Band 5 ou seja o que for, mas é inspirada na Mi Band 5. Então, se quiser saber os preços tanto da Mi Band 5, que não é muito cara, tem um preço acessível, deixarei o link na descrição. Se quiser também saber o preço da Mi Band 5 pirateada, também deixarei o link na descrição. Sem mais, vamos ao unboxing das duas. As caixas são praticamente similares, é uma imitação quase que perfeita que diz respeito à caixa. Tem aqui um mostrador de contapassos, temos também aqui um mostrador de contapassos, tem o monitoramento da frequência cardíaca, aqui também temos o formato de aparição das horas. Na Mi Band original tem algumas listras e alguma parte rugosa. Na parte traseira existe sim uma diferença. Esta aqui é a versão da Xiaomi Mi Band 5 original. Esta aqui é o Smart Bracelet 5 somente. Na lateral tem algumas especificações da pulseira. Aqui também tem o mesmo. Na outra lateral também vem com algumas especificações da pulseira. E aqui também vem o mesmo. Vamos abrir a caixa. Original, a pulseira vem embalada aqui. Temos o seu carregador e por fim um catálogo. Na pulseira pirateada vem tudo embalado deste jeito. Então vamos tirar a pulseira e colocar. Tem uma pulseira de silicone. Vou tirar a pulseira da Mi Band 5. Como podem ver, esta é original e esta é a réplica. Esta é a traseira da Xiaomi Mi Band original. Esta é a traseira da Xiaomi Mi Band replicada. Vou aqui tirar a minha Mi Band 4 e colocar as duas sobre o meu pulso. A intensidade da iluminação da réplica é bem baixa e dificilmente consigo ver com o efeito das luzes do estúdio, mas vamos continuar com a análise. Como podem ver, a Mi Band 5 está bem visível, ao passo que a Smart Bracelet 5 dificilmente consigo ver por causa da intensidade da iluminação. Mas no formato são bem parecidas, bem iguais, as pulseiras são bem parecidas e iguais. Esta é a original, esta é a réplica. E dizer que na Mi Band 5 original a tela é toda sensível ao toque. E é uma tela AMOLED, ao passo que a tela da Mi Band replicada não é sensível ao toque, só tem um botão capacitivo. O resto da tela não responde ao toque. E também é uma tela de plástico, ao passo que aqui é uma tela de vidro. E o sistema de carregamento das duas pulseiras são praticamente iguais, onde temos este que é da Mi Band 5 e este que é da Smart Bracelet M5. Este é o da Mi Band, este é o da Smart Bracelet M5. Na eficiência do carregamento, esta é mais eficiente, sim, segura bem e não tem nenhum problema com a queda, ao passo que para esta pulseira não segura como deve ser. Como podem ver, ela não pega como deve ser. E em termos de compatibilidade entre os dois sistemas de carregamento, não combinam. Por causa das posições dos ímãs, não combinam, não são compatíveis. E no que diz respeito ao aplicativo, que garante a comunicação da Smart Bracelet ou da Smart Band com o smartphone, para a Xiaomi Mi Band 5, temos aqui o aplicativo o Mi Fit da Xiaomi. E para a Smart Bracelet M5, temos o Fit Pro. A resolução da tela da M5 ou Smart Band M5 e da Mi Band 5, todas têm uma resolução de 1.1 polegadas. E no que diz respeito à bateria, a bateria deste smartwatch não vem especificado e o smartwatch aguenta pelo menos 2 dias com carga, ao passo que para a Mi Band 5
tem um mínimo de 14 dias e a bateria é de 100 mAh e no uso moderado pode até chegar até dos 20 aos 25 dias, dependendo da intensidade do uso do usuário. No que diz respeito às watch faces, a Mi Band 5 vem com mais ou menos 100 watch faces disponíveis para aplicar no smartwatch ou na Smart Band, ao passo que na Smart Band M5 não é possível incutir novas watch faces. No que diz respeito a atualizações de segurança e atualizações do software da Smart Band, a Mi Band 5 garante sim, tem uma garantia de atualizações frequentes no que diz respeito ao seu sistema. Tanto é que eu comprei a Mi Band 5 na versão chinesa, recebi atualização para a versão global ou para a versão multilíngua e existem atualizações regulares para as pulseiras da Xiaomi. Ao passo que nesta pulseira a garantia de suporte de atualização é bem limitada mesmo. No que diz respeito a certificações ou resistência à água, a Mi Band 5 é resistente à água, tem certificação IP68 ou IP68 a uma profundidade de 5 atm ou 50 metros. E esta pulseira não tem nenhuma certificação e não é resistente à água. Não recomendo ninguém a submetê-la ou a molhá-la. Em relação a GPS, as duas pulseiras não têm GPS. A Mi Band 5 não tem GPS e a Smart Band M5 também não tem GPS. Dizer que é uma versão de qualidade certificada, mas para quem quer ter uma aparência da versão da Xiaomi, pode optar por esta, mas não existe muita garantia no que diz respeito à qualidade e à usabilidade, mas o uso é por conta e risco de cada usuário. Deixarei um link de compra para cada uma das Smart Bracelets. Este foi o comparativo das duas pulseiras, a Xiaomi Mi Band 5 e a Smart Bracelet M5. Já fiz comparativo da Mi Band 5 em relação à Mi Band 4 e um vídeo específico da Mi Band 5, vídeo específico da Mi Band 4 e um vídeo específico da Smart Bracelet M5. Deixarei todos os links dos vídeos na descrição para poderes acompanhar cada tipo de análise. O vídeo fica por aqui. Se gostou do vídeo, peço que deixe o like. Se não for inscrito, peço que se inscreva e ative o sino das notificações para ser alertado dos novos conteúdos que forem publicados no canal. E muito obrigado.